que nós começamos falando sobre a visão do reino de Deus, e de repente o Espírito levou não só apenas a gente entender que a gente precisa ter uma fonte, uma terra e uma semente para se tornar, para compreender a visão do reino de Deus. O agricultor é Jesus, a terra é o seu coração preparado, o seu espírito pronto, e a semente é a palavra de Deus. Então a nossa conversa com o Espírito Santo começou aí. Começou nessa palavra que, qual mesmo é Marcos, o que mesmo? É Marcos? Duvido que vocês esqueçam. Eu posso morrer sem não esquecer. Eu posso partir desse mundo em 10 anos não lembrar. Marcos 4, 26. Que não é possível, né, Regina? Porque a gente mastigou bastante Marcos 4, 26. Né? Então é o reino de Deus. E é um tempo que crentes de verdade vão ter que se revelar. Acabou essa moleza. Porque a perseguição do inferno está se aumentando. Cada vez vocês não têm noção do que está se movimentando no mundo, no meio das pessoas que não acreditam em Cristo Jesus, no meio das religiões que de uma certa forma odeiam o cristianismo. Cara. Então tem se levantado e tem se organizado cada vez mais perseguições. E a tendência é o mundo se tornar cada vez mais indiferente com as coisas de Deus, mais ímpio, mais banalizado a questão de amor, de princípios, principalmente das leis da palavra de Deus. É uma tendência. Então no Brasil se diz um mundo cristão, mas um mundo cristão onde poucos praticam a palavra de verdade, onde poucos se importam em praticar e se conservar uma vida de santidade. As pessoas querem servir um cristianismo onde elas possam ter a liberdade de se fazer o que quer, ou de pensar no que quer. Mas não é assim que Deus ensina a palavra dele. A palavra dele ele é séria, ele não é de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. E quando ele nos chama para coisa séria. Ele nos chama para um pacto, para uma aliança séria. Não é para brincar de ser crente, como as pessoas dizem. Não é questão só de ser crente, mas de ser um homem de Deus ou mulher de Deus. Não é uma brincadeira. As pessoas às vezes pensam que é uma opção, você tem uma religião, não é para o cristianismo. Cristianismo não é uma religião, gente. Cristianismo é um reino. Jesus veio um momento de dizer: vim trazer o cristianismo para vocês. Ele disse: eu vim trazer o reino do meu Pai. É um governo, porque os homens falham. Os homens eles pediram um governo, mas um governo humano. E o governo humano falha. O governo humano é igual ao que ele é. O homem é fraco, desonesto, falho, corruptível. O homem falha. Por isso que os nossos governos falham. Por isso que os governos do mundo inteiro falham. Não se tem justiça de verdade. Não se tem condição de manter os princípios a qual Deus estabeleceu para os homens. Se todos os governos, todos os reis estabelecidos na terra tivessem o temor a Deus, a terra não estaria desse jeito. Os povos não estariam desse jeito. As nossas crianças não estariam desse jeito. Porque a palavra de Deus os conservaria, a sua saúde, desde a sua saúde até a sua vida espiritual, sua vida emocional intactos. Porque esse é o propósito da criação de Deus. Quando criou Adão, quando criou Eva. Não é dependência de Deus. E hoje o que nós temos hoje é um monte de gente dependente emocional. Dependente de seres humanos, é dependência emocional. Mas quando nós dependemos de Deus, dependentes espirituais. E Deus nos criou para sermos dependentes espirituais e não carnais e não emocionais. Por isso que o homem se decepciona, um homem se frustra, um homem se desanima, porque o governo humano falha. Há um governo em casa que é os pais, e o governo também dos pais em casa falha. Quando o pai não falha, a mãe falha, porque são corruptíveis, são mortais, são limitados. Mas se esse pai e essa mãe se encher do Espírito Santo e buscar em Deus uma forma de trazer para a sua casa a palavra de Deus, ajudar os seus filhos a entender a verdade que está em Cristo, não como mais uma opção de religião, mas como o que Ele é, que Deus existe, Ele é vivo e os ensinamentos dele é o melhor conselho que se pode ter. Então você teria uma família constituída bem melhor. E os seus filhos poderiam reproduzir uma vida bem melhor também para as suas famílias. Então o governo de dentro do lar seria um governo melhor. Mas hoje o governo humano dentro de casa também é falho. A gente vê o tamanho das
destruições das famílias dentro desse governo. Então, o reino de Deus, nós começamos a conversar sobre visão do reino. E a visão do reino é: você quer ter visão do reino? Então comece a ter uma fonte, a corrigir a sua comunhão com Deus, a posicionar a sua fé realmente em Deus, ter a Jesus, a palavra de Deus, como fonte da sua vida, fazer esse pacto para que essa fonte esteja ligada a você. A nossa fonte é o agricultor, é Jesus, que cuida dessa terra. E a nossa terra tem que estar pronta, cheia da palavra, cheia das virtudes do Espírito Santo, cheio da presença do Espírito Santo. O nosso espírito precisa estar pronto, e ela se alimenta, as virtudes que vêm para fortalecer a semente. Então, quando nós estamos na presença de Deus e recebemos a palavra de Deus, então o Espírito que está em nós fortalece ainda mais a nossa visão do reino de Deus. Nós conseguimos entender o que é um governo de Deus sobre nossa vida e sobre a terra. Porque quando o Espírito se encontra com o nosso Espírito, então a palavra de Deus é lançada. E quando a palavra de Deus é lançada, você começa a ter visão, começa a ter comunhão, entendimento, começa a entender o que o Espírito mesmo está falando, é de forma audível mesmo, é de forma convicta de que alguém está falando com você. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu acredito que sim, pelo menos alguma vez. Alguma vez você deve ter percebido: alguém está falando comigo. É o Espírito Santo, eu tenho que falar algo, fazer algo. E você percebe que alguém está falando dentro de você, que não é o seu espírito, não é a sua alma. Quantas vezes isso? Eu percebo o Espírito movendo em mim, porque estou me enchendo da palavra, estou cuidando do meu coração para não andar em caminhos que não agradam a Deus, para poder me manter uma vida que agrade a Deus, seja no trabalho, seja onde for. Então meu espírito está sempre atento, sempre pronto. Então a visão do reino de Deus começa em Marcos 4,26. Uma boa terra, cuide da sua terra, tire as coisas que maltratam o solo, o seu coração, tire aquilo que é pecado, aquilo que vem desagradar a Deus, cuide do seu coração. E ele coloque ali o Espírito de Deus, a presença de Deus como centro da sua busca, não as coisas momentâneas da vida, mas ao Senhor como centro. Então essa terra estará sendo regada pelas águas do Senhor. E quando você colocar a semente, que é a palavra de Deus, para exercitar a fé, então haverá um encontro no teu espírito com o Espírito de Deus. E aí você entenderá como fazer, que é um espírito de sabedoria e revelação que o Espírito Santo traz para você. É a capacidade de sabedoria, de saber como agir, e de revelação é de saber o tempo e a forma de fazer certas coisas. Quando resolver certas coisas, de que forma? Ele vai te guiar de uma forma extremamente maravilhosa, porque ele vai falar ao teu espírito. Mas esteja pronto. Sem semente, sem terra boa, a semente vem e não produz. Ela não consegue produzir, porque você mesmo sufoca. E sem a fonte não adianta. Se você não estiver ligado a Deus como centro da sua vida, também não adianta você ficar lendo a Bíblia igual um louco aí. Você não vai ter, porque você precisa da presença do Espírito Santo, para você ler e ter um entendimento não carnal, não lógica humana, mas um entendimento espiritual das coisas, que Ele te dá isso, o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Depois o Senhor veio falando com a gente sobre sacerdócio, e Ele disse: vocês são chamados para a visão do reino, porque vocês pertencem ao reino, então vocês têm que se posicionar também como sacerdotes, como participantes desse governo. Ninguém se integra no governo como representante do governo e fica de fora. Ele tem que exercer o seu domínio, ele tem que exercer a sua autoridade. Por isso que o Espírito Santo quer que a gente entenda que estamos entrando numa fase no mundo onde a perseguição contra o Evangelho de Cristo vai cada vez mais aumentar. Por quê? Porque a palavra de Cristo é o único que vem confrontar as mentiras do mundo, do inferno. Porque o mundo quer banalizar tudo, ele quer banalizar o amor, ele quer banalizar a vida santa, ele quer banalizar a vida sexual, ele quer banalizar a família, ele quer confundir, ele quer se tornar o mal e o bem como fosse a mesma coisa, que tanto faz. Fazer o mal o bem, viver de uma forma errada ou viver de uma forma certa. Parece que hoje a gente costuma dizer, né? Parece que fazer o que é certo parece que é errado, parece que ser honesto é errado, parece que ser desonesto é correto.
Por isso que ele disse na sua palavra que fomos levantados por sacerdote, e quando fala levantado para participar de um reino, é para trazer luz em um mundo que jaz no maligno, que está cheio de trevas. É trazer a palavra de Deus, é trazer ensinamentos, referências de princípios, de preceitos de Deus, que o mundo não conhece, ou que se conhece e despreza, mas nós vamos confrontá-lo sempre, dizer, não, é assim mesmo, não é assim mesmo não, porque Deus diz que é melhor não roubar, é melhor não matar, é melhor não prostituir, não adulterar, e aí está o fruto de quem obedece, a bênção, prospera. Olha a sua vida, como eu falo para alguns que estão lá juntinho comigo, lá, né? Os inocentes. Né? Olha a sua vida. Está bacana agora? Está difícil, não tem tempo só. Se eu tivesse perdido tempo, como você fala, perder tempo dentro de uma igreja, você está ganhando muito mais. Livre, curtindo os seus filhos que você não está vendo para crescer, podendo ver as pessoas, se relacionar com as pessoas, fazer as coisas simples da vida com tanto gosto que hoje você deseja e não pode ter. Então a gente despreza porque desconhece a luz, mas quando começa a conhecer, não começa a desejar, como eu tenho visto de perto isso. É falar uma palavra de esperança, e a pessoa fica com sede na boca. Eu preciso desse Deus, eu quero que Ele me ajude, eu quero que Ele mude a minha vida, não aguento mais. Escutei várias vezes, não aguento mais essa forma que eu escolhi viver. O mundo está esperando pelos sacerdotes que é você, esperando as pessoas que se dizem conhecedores, cristãos que seguem a Cristo, para levar a luz. Você é um sacerdote, porque a palavra diz que você é um mediador da palavra, a palavra viva de Deus, a palavra de boas notícias para o mundo. E estamos entrando numa fase de percepções, porque Satanás quer cada vez mais banalizar as coisas de Deus, tentar convencer as pessoas que Bíblia é coisa de crente, que negócio de fidelidade é coisa de pessoas que não é moderno, não é livre, não é aberto, não tem um relacionamento aberto. Então o negócio é promiscuidade, é relação a três, é não sei o que, tentam até fazer com que aquilo que é terrível se tornar menos doloroso para quem comete as coisas terríveis, contra criança ou contra pessoas. Então, cada vez que a gente vê notícia, a gente vê o quanto o mundo está tentando distorcer, e a gente é o único que pode intervir. No meio de tudo isso é a igreja. E a igreja não é isso aqui. A igreja é você. A igreja sou eu. E a igreja não é só a igreja porque o Espírito Santo habita em mim. Não, porque o Espírito habita e Ele quer usar você para produzir frutos. Ele quer usar você para intervir, para levar uma palavra que pode mudar a vida das pessoas no seu trabalho. E não precisa de grandes teologias, não. Só precisa ter comunhão com Ele, para Ele poder pôr na sua boca. Tanto que eu tenho falado, o Espírito te fez sacerdote e disse, vocês não precisarão mais de quem vos ensine, mas eu escreverei no seu coração as minhas palavras, e vou ensinar vocês a falar com as pessoas e dar testemunhos que vão convencê-las, que vão convertê-las ao Evangelho de Cristo, sem precisar de grandes pressões ou impressões, né? Às vezes tem alguns que querem usar e impressionar as pessoas. Você não precisa impressionar, você precisa só dar testemunho de um bom sacerdote. E precisa falar da palavra de Deus, falar do que você crê. Eu creio nisso, está escrito, e é bênção na minha vida, vai ser bênção na sua vida, se você crer também. Amém? Glória a Deus. Então essa conversa de sacerdote é porque são finais dos tempos, irmãos. E apenas os sacerdotes vão entender o poder que a igreja tem de interferir no curso da vida das pessoas e no curso do governo humano na terra. A igreja é a única, os sacerdotes que é a igreja são os únicos, que é o reino de sacerdotes, que poderão impedir o reino de Satanás sobre a terra, o governo de Satanás sobre a terra. É o único, é o limitador, que não vai deixar que Satanás consiga fazer tudo o que ele quer. É a igreja que vai impedir. Então o mundo só não tomou conta, piorou completamente, porque ainda tem alguns remanescentes, tem algumas pessoas de luz como você, que resiste ainda pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. É a única que resiste às trevas, é a palavra de Deus viva dentro daqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Agora a palavra em Pedro 2:9.
2:9. 1 Pedro. E diz assim: mas vocês são raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Fala comigo. Sacerdotes reais. Sacerdotes reais. Eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote real. real. Pertenço a um governo. Pertenço a um governo Completamente dedicado a Deus. dedicado a Deus. Amém. O povo que pertence a Ele, você pertence a Deus, irmãos. Não empreste seu corpo para o diabo, nem para o pecado, não. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Diga, eu fui escolhido. Eu fui escolhido Como sacerdote. Para anunciar os atos poderosos de Deus. Quem é capaz de anunciar esses atos de Deus, a não ser aqueles que conhecem a Deus e a qual Deus permite ver o seu poder operar? Deus permite você viver coisas maravilhosas para que você seja testemunha, pedra viva na terra, para que as pessoas vejam os atos de Deus em sua vida e através da sua vida. Escolhidos para anunciar os atos poderosos. Então diga, eu fui escolhido para anunciar os atos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Se somos sacerdotes de um governo incorruptível, completamente separados, dedicados a Ele, nós temos que pertencemos a Ele e fomos escolhidos para anunciar os atos de Deus. Então nós não podemos ficar na escuridão, porque nós somos chamados para anunciar a sua maravilhosa luz. Quem poderá dizer o que tem na luz se estiver em trevas? Os atos poderosos de Deus são revelados apenas pelo Espírito a você. Você só pode ver Deus manifestar o poder dele pela fé. Não uma fé que é pelo um acreditar, eu acredito. Não, é uma fé que vem pelo Espírito Santo gerado dentro do seu coração. Porque o Espírito vem com uma convicção tão plena, que está descrito ali em Hebreus 11. A certeza, a convicção plena das coisas que não se veem, das coisas invisíveis. E ele traz para você uma convicção dentro do seu espírito, é uma certeza tão plena de que aquilo vai dar certo, que aquilo vai acontecer, de que aquela pessoa vai mudar, vai ser transformada, de que aquilo que você está falando veio de Deus para combater aquele mal, para agir na vida daquelas pessoas. Você não vai ter rastro de dúvida. Essa fé que é gerada dentro de você é pelo Espírito de Deus que é gerada dentro de você. E essa fé é que te faz anunciar a luz, porque essa fé abriu os teus olhos, os olhos espirituais, para entender que Deus está vivo, Jesus está vivo, que Jesus tem poder no nome dele, que é imbatível. Eu garanto para vocês, muitas vezes disse para vários pais de santo, para as pessoas que vieram. Uma vez um pai de santo chegou até mim, uma coisa bem assustadora, porque a mulher saiu do nada e chegou para mim no final do culto e disse assim: quanto de poder ele me dá se eu servir ele? Opa, calma aí, filho. Quanto ele me dá de poder? Eu disse: infinitamente mais. Cara, porque eu quero servir ele, mas só se ele me desse poder que você tem, que ele te deu. Uma endemoniada, completamente endemoniada, mexeu com feitiçaria, que eu fui ver, e foi lá para entender as coisas de Deus. Estou dando exemplo como. Quem pode conhecer o poder e a autoridade de Deus? Não sei quem está na luz, porque quem está nas trevas não consegue entender como. Esse cara não sobe os morros, não faz a oferenda de bode como eu faço, o sacrifício que eu faço de toda noite, madrugada, não tenho sossego, eu dou meu sangue, dou minha alma, dou meus bens, dou tudo, e eu não tenho o poder que ele tem. Eu chego lá e ele ora e ordena, e as minhas entidades têm que sujeitar ao nome de Jesus. Que poder é esse? Eles não conseguem entender. Já tive a oportunidade de estar diante de pessoas que estavam num nível de bruxaria muito alto, e ela disse para mim: vocês são muito desenvolvidos,
Aquele cara intelectual, o cara está no grau 33 da maçonaria, da teosofia. Mas como vocês podem ser tão assim? Não tem uma áurea tão grande assim? A gente não consegue entender isso. Porque vocês são desenvolvidos. Quando ele fala assim, vocês são burros. Vocês não estudam como a gente tem 5, 6 faculdades sobre ciência, não sei do que, ciência, não sei o que lá, e vocês manifestam um poder espiritual que os nossos têm que submeter a vocês. Quando vocês oram no nome de Jesus, sabe por quê? Porque tem uma diferença. A minha áurea é a luz de Jesus. Essa áurea realmente é grande demais. Outro dia eu estava orando por uma pessoa, e também muitos anos, criado, consagrado dentro da Umbanda. E quando eu fui pôr a mão na cabeça do cara, primeiro assim, né? Fomos orar, e aí quando eu vi a pessoa junto com a mulher dele, né? As pessoas na sala, a primeira coisa, o Espírito Santo diz assim: esse homem bate na mulher. A mulher é baixinha, e ele 2 metros, fortão. Eu disse, meu Deus, tem um demônio que usa para bater na mulher, quando ele fica demoniado. Legal. Só que depois disso eu vou orar para todo mundo. E ele também. Eu falei, Deus querido, se tem um demônio dentro do cara, é sinal que eu ia chegar perto dele e eu oraria ser demoniado. Ele está endemoniado. E quando cheguei perto dele, eu lembro até hoje, eu coloquei a mão na cabeça dele, eu vi o couro cabeludo dele fazer ondas. Fazer ondas. Demônios. Vir assim, o couro cabeludo fazer assim, como se estivesse andando coisas dentro da cabeça dele, por dentro da pele. E eu coloquei a mão e ele começou a ranger os dentes. Ele começou a fazer um barulho, parecendo um urso. E ele fazia uma força tremenda para tirar minha mão da cabeça dele. Só que eu não estava fazendo força nenhuma, e ele ficava tentando tirar a minha mão. E eu continuei orando, só que o Senhor falou, ele não vai querer, não vai ser liberto. Todo mundo vai sair dentro dele, porque ele tem que primeiro crer em Jesus, para depois ser liberto. Se ele quiser, Jesus, se não quiser, continua com os seus demônios lá servindo. Aí quando eu tirei a mão da cabeça dele, orei por ela, né? Falei, Senhor, proíbe esse demônio continuar batendo nela. Ela sofre. Comecei a repreender, ele ficou endemoniado por um minuto, depois ele parou, ele disse para mim, ligou a aura, a sua aura é muito alta, muito forte. O Senhor me desculpa, pastor, eu não gosto de pôr a mão na minha cabeça, eu sou criado na Umbanda, meu pai é dono de terreiro, minha mãe é dono de terreiro, e eu fui consagrado desde pequenininho, eu não gosto de pôr a mão na minha cabeça. Por isso que eu fiquei tentando tirar a mão, eu falei, cara, forte, eu não consegui tirar a minha mão da cabeça dele. Eu fiquei tentando tirar a sua mão e não consegui. A sua aura é muito forte. E a minha aura é Jesus. E por que eu estou falando isso? Por causa do governo. Porque eu pertenço ao governo. E você também pertence ao governo. Então nós somos representantes de Cristo. Não é que eu tenho uma força, não sou. Não, a minha força é o Senhor. A autoridade que eu tenho vem de Deus. Para curar as pessoas, para orar, para repreender demônios, vem de Deus. Agora eu me identifico, eu sei quem sou em Cristo. Porque eu creio nele. Ele diz, você é meu filho, eu sou filho de Deus, filho de Deus. Eu pertenço a Cristo, eu sou de Cristo, pertenço ao reino de Cristo, então ninguém vai me roubar isso. Então quando eu entro nos lugares, nas batalhas espirituais mais terríveis que seja, eu sei que sou do mundo espiritual. Mas sempre haverá resistência. Mas eu não pertenço a um governo falho, igual os homens pertencem. Eu pertenço ao governo de Deus, ao reino de Deus. Então eu sei que somos sacerdotes, não é porque me deram uma plaquinha de pastor, não. Eu sou sacerdote porque eu creio em Jesus, porque eu creio no nome de Jesus, e o Espírito Santo entrou no meu corpo, entrou na minha vida, entrou na minha alma e no meu espírito, e a palavra de Deus passou a ser verdade diária na minha vida, assim como é na sua. É uma prática diária de se meditar e de estar junto de Deus. Então eu pertenço ao governo. Por isso Jesus disse, eu não trouxe o cristianismo para você seguir, eu trouxe o reino, porque vocês serão integrantes desse reino, vocês serão participantes desse reino, para nesta terra exercer a autoridade que eu vou dar a vocês, serem mediadores da minha palavra e exercerem a autoridade que eu vou dar a vocês. Então quando você chega diante de uma pessoa endemoniada, é um governo de Deus que está ali, dizendo para aquele demônio sair, é o Espírito de Deus em você, exercendo a sua autoridade.
E você tem que crer no Espírito Santo da vida. Jesus, sabe que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus em nós. Toda autoridade foi dada a Ele. Então você é um governo, você não é uma religião ambulante. Você é um governo. Você é uma pessoa de Deus que foi chamada para representar o reino de Deus, para anunciar as boas novas de Cristo, para trazer libertação ao cativo. Amém? Você é sacerdote, mediador da palavra de Deus. Você não vai ser mediador do pecado das pessoas, mas você é mediador da palavra de Deus, porque Jesus é o sumo sacerdote, é o único que pode perdoar o pecado das pessoas, de purificá-las, eu digo, pelo sangue dele. Mas nessa parte Jesus disse: deixa comigo, que meu sangue já foi derramado, de purificar ela e perdoar o pecado. Mas a parte de transformação da vida dela é a minha palavra. Isso cabe ao sacerdote, trazer a minha palavra ao povo, para que conheçam o meu nome e sejam transformados, sejam mudados, sejam amadurecidos na comunhão com Deus. E as pessoas só podem conhecer a palavra se você entender que você foi escolhido por Deus para anunciar, como nós lemos, os seus atos. Repete comigo: os seus atos poderosos. Maravilha. E não há algo tão poderoso quanto você anunciar a salvação de Cristo. Isaías 61, versículo 1. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Fala comigo: o Senhor me escolheu para levar as boas notícias. Aleluia. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Olha só para o que você foi chamado como sacerdote. Não é para ficar esquentando banco de igreja no frio. Você foi chamado com um propósito muito maior. Você foi chamado para ser, diga: eu sou portador de boas notícias. Eu fui chamado para animar as pessoas. Eu fui chamado para trazer libertação às pessoas. Eu fui chamado para libertar os escravos. Eu fui chamado para destruir prisões. Glória a Deus. Libertar escravos. Quantas pessoas estão escravas hoje? Do vício, uma vida errada, escuridão. Qual é a esperança que ela tem? Quem pode me tirar daqui? Uma vez eu vi um cego no trem que eu achei engraçado o jeito dele pedir esmola, sabe? E ele dizia assim: tem alguém aí? E ele estava escuro porque ele era cego. Tem alguém aí? Quando ele entrava no vagão. Aí depois ele contava a história dele pedindo ajuda. Mas ele falava sempre: tem alguém aí? Porque ele está no escuro. E há almas por aí perguntando: tem alguém aí? Tem alguma esperança para mim? Alguém tem uma resposta, uma saída para a minha vida? Tem. Se um sacerdote como você estiver por perto, você tem que dizer para que ela ouça: tem alguém aqui? Tem alguém perto de você que conhece a luz de Deus. Então você não foi chamado para fazer número de igreja, para participar do clubinho dos irmãos. Você foi chamado com um propósito maior. Sacerdote é coisa séria. É mais fácil pensar que sacerdote é só pastor, né? Porque assim eu me escondo, né? Eu digo: não, é coisa do pastor. Tem uma pessoa endemoniada ali, né, Rita? Aí estamos lá na cela, o irmão, aí uma pessoa cai endemoniada lá. Aí os irmãos tudo correm fora da casa. E eles deixam o pastor sozinho para repreender o demônio. E a pastora? Porque é coisa de pastor, de sacerdote. Você é o sacerdote. Vocês que creem no nome de Jesus é o sacerdote. É em vocês que o Espírito habita. É em vocês que dá a unção portadora da boa notícia. Porque a ninguém é revelada a boa notícia a não ser pelo Espírito de Deus. E você recebeu o Espírito de Deus. Então quando alguém nas trevas perguntar: tem alguém aí?
Pelo amor de Deus, fale para ela. Tem alguém aqui Com certeza. que pode falar para você da luz. E você vai enxergar o que Deus tem. Porque eu enxerguei quando entrei pela porta que é Jesus. Então eu fui transportado das trevas para a luz. Se eu apagar a luz dessa igreja, você não vai ver nada que tem aqui dentro. Mas quando eu acendo, você vê os atos poderosos de Deus. Aí você consegue ver o que tem em cada lugar. Então o reino de Deus só se vê quando adquirimos a visão do Espírito, quando Ele nos transporta para dentro dele. Então a luz, que amor a Deus, dentro de Cristo nós estamos. Quando temos o Espírito de Deus, estamos dentro de Cristo, guardados dentro dele. Que amor, na presença da luz gloriosa. Então nós podemos enxergar que ainda há esperança, que ainda existe fé, que ainda existe amor, que ainda existe misericórdia, que ainda existe compaixão, que ainda existe fidelidade, que ainda existe filhos, famílias, que ainda existe casais, ainda existe pessoas abençoadas, ainda existe prosperidade, ainda existe saída, seja o que for. Quando alguém está na treva, você vai mostrar para ela os atos poderosos de Deus e principalmente a salvação para a tua alma, vida eterna. Vai passar. Haverá um dia que Deus enxugará toda a tua lágrima. Ele diz: eu preciso ir para aí. Por favor, me tire desse vagão escuro e me põe no vagão onde há luz, onde eu possa ver e anunciar o Evangelho de Cristo. Então ele disse para você: eu sou portador para trazer boas notícias, para animar pessoas, para trazer libertação aos escravos e destruir prisões. Destruir prisões. Quem prende é a polícia, quando pratica justiça. Mas quando ele está falando de prisão daqui, ele está dizendo do diabo. Ele está dizendo das obras do diabo que opera nas trevas. Pessoas que estão prisioneiras de guerra. Cada alcoólatra que eu vejo deitado na rua, não me esqueço, porque sempre tem isso dentro de mim. Cada mendigo, cada pessoa drogada que eu vejo na rua, eu digo: esses são prisioneiros de guerra. Estão presos. Suas mentes estão aprisionadas por obras do diabo. E nós fomos levantados, os únicos que podem exercer um poder e uma autoridade para libertá-los é os sacerdotes, é a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? É a reunião dos sacerdotes, é o reino de sacerdotes, e você faz parte desse reino. Só você pode anunciar uma palavra, ou orar por uma pessoa drogada e intervir na vida dela, ao ponto de libertá-la das obras do diabo, porque droga, prostituição, adultério e tudo aquilo que destrói a vida das pessoas é obra do diabo. E Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. E você foi levantado como sacerdote para fazer as obras que Cristo fez, e ainda maiores do que ele fez, para destruir as obras do diabo. Nele que amou a dia cai. Então hoje eu quero falar para você da autoridade que você tem como sacerdote. Vamos lá para o versículo 2, Isaías 61. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, e que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião a coroa de alegria, e em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrima, roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito e serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Repete: ele me enviou para anunciar que chegou o tempo. Então, quando você encontrar pessoas, chegou o seu tempo de se encontrar com o Senhor e ser liberto. E ele diz: enviou para consolar os que choram, para tirar pessoas, quando ele disse animar, para trazer cura para esse mal do século chamado depressão, esses
essas forças que interagem a vida emocional das pessoas para destruí-las emocionalmente. Narabadia, você foi levantado para consolar, dar a ela esperança, saída. Você foi levantado para dar aos que choram uma coroa de alegria, poder trazer a presença de Deus a ela, trazer alegria, trazer felicidade, trocar as vestes das pessoas, de vez vestes de luto, vestes de alegria, vestes de louvor a Deus. Você foi levantado como árvore que Deus plantou na terra com um propósito para sua glória. Maravilha. Versículo 4, aqui você vai começar a perceber a autoridade que você tem como sacerdote. Então você veio para ajudar pessoas, você veio para levar salvação até as pessoas, e não existe propósito maior do que esse. Não existe, algo mais maravilhoso que Deus deseja não ser isso, que você ajude pessoas a conhecer a luz de Deus. Mas ele diz que vocês têm autoridade também, no versículo 4, eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Você tem poder de interferir sobre a vida das famílias, das pessoas, de reconstruir vida financeira, de reconstruir situações destruídas na vida de pessoas. Você é capaz de interferir como sacerdote, porque Jesus é capaz, e Ele foi capaz, e essa arca da aliança está dentro de nós, e essa arca da aliança que é Jesus, essa aliança que está conosco, que fizemos com Deus em Cristo Jesus, nos deu autoridade. Você é capaz de intervir na vida das pessoas, na vida financeira dela, na vida social dela, na vida corporal dela. Você tem a autoridade de Deus para orar e ver o poder de Deus se manifestar como sacerdote. Sacerdote não é crente de igreja de qualquer jeito, não. Sacerdote é aqueles que levam a sério a sua aliança com Deus. Não é aqueles que brincam de clubinho na igreja. É aqueles que estão levando a sério a sua vida com Deus. Esses são sacerdotes. São os únicos que podem realmente revelar as boas notícias, porque somente o Espírito revela aqueles que levam a sério as coisas de Deus. Maravilha por amor. Então ele diz: você vai ajudar a reconstruir. Versículo 5: meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, e as suas plantações e das suas barreiras. Vocês serão conhecidos como sacerdote. Repete comigo: vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor. Amém. Como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. É promessa de Deus. Você pode adquirir. Aquelas pessoas que antes te oprimiam, você recebe o poder de Deus para poder viver uma vida de liberdade, uma vida de prosperidade, onde até mesmo aqueles que eram patrões, às vezes eram pessoas que estavam sobre você, te pedirão ajuda. Irão pedir para você, porque a tua vida tem uma unção que te faz prosperar. Ele está dizendo em outras palavras. Ele vai fazer você prosperar. E as nações verão a sua prosperidade, porque não é uma prosperidade baseada em esforço humano apenas. É uma prosperidade baseada na unção de Deus, que libera as coisas espirituais, que libera as coisas que os olhos não veem e que não chegou ao coração do homem, mas que Ele preparou para aqueles que o amam. Aí ele diz, no versículo 7: a vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riqueza e serão felizes para sempre. Você tem o poder de interferir sobre pessoas. E quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando sobre nação. Porque quando fala nação, não pensa que enviarei nas nações é que eu vou te enviar lá para a Inglaterra. Não, enviar para nações, onde tiver 2 ou 3 pessoas, é uma nação. A expressão nação. São pessoas. Então você está sendo levantado e dado autoridade como sacerdote para intervir, ao ponto de curar a vida interior das pessoas, de trazer cura, para elas, de intervir na vida, na forma que ela está vivendo, como mudar a história dela na vida da prosperidade,
de interferir no curso da destruição de famílias e das nações, que são as pessoas. Você tem essa autoridade se você começar a aprender a usar a sua autoridade através da fé e da perseverança na oração. Maravilha, cara. Finalizando, o versículo 8 de Isaías 61. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em todas as nações, e todos que o virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Esta é a marca da promessa que você tem de Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E Ele permanece fiel a esta aliança. Ainda quando você falha, Deus permanece fiel nessa aliança. Isso quer dizer que se você fez um pacto com Ele, por mais que por um momento você peque, se você retornar, renunciar, se arrepender, Ele restaura essa aliança com você, porque Ele não vai quebrar essa aliança com você. Ele fez uma aliança do maior para o menor. O maior pode renunciar à aliança e quebrá-la, mas o menor só quebra se o maior desistir. A parte mais forte. E Deus nunca desiste de você. Se você caiu, Ele vai te pôr de pé de novo. Então Ele te deu uma promessa no versículo 8 dizendo: você vai prosperar comigo. Se você ficar firme na sua posição, como sacerdotes reais na minha presença, com a comunhão e usando a sua autoridade que eu lhe dei, você vai vencer, vocês vão prosperar e a terra verá a diferença em vocês. Que mesmo nas circunstâncias que o mundo possa viver, de crise mundial, que é uma tendência de muitas guerras e conflitos, nós ainda sermos intocáveis, vivemos prosperidade, vemos saídas e escapes e livramentos, porque é promessa de Deus que Ele está conosco. E as nações vão perceber: há um povo que parece que não é atingido, que não é destruído, parece que eles não se rendem à destruição. Por mais que as coisas dão errado, eles permanecem alegres e contentes, eles permanecem andando na direção e proclamando uma palavra de esperança e de fé. Eles não param nunca, porque esse povo é o povo que Deus escolheu para ser sacerdote na terra, que não depende das circunstâncias. Maravilha, por amor, cara. A autoridade de um sacerdote é exercível quando é mantida a aliança com Deus em uma vida de santificação. Consagração é um constante exercício de esforço de manter a sua vida em comunhão com Deus, até criar um hábito de andar em santidade, para o seu exercício de autoridade espiritual, como sacerdote, mediador da palavra viva de Deus. A autoridade exercida quando é mantida a aliança com Deus em uma vida de santificação. Em Hebreus diz que não temos como ver Deus sem santificação. Quer exercer essa autoridade, você tem todo o direito, e o Espírito já te deu essa habilidade, mas você não conseguirá ouvir a direção do Espírito para exercer a sua autoridade se você não estiver com uma vida consagrada, ser uma vida de santificação. Ser santificado não é ser perfeito. Ser santificado é estar limpo, é estar purificado, é estar perdoado. Quando quer dizer por isso que quando você peca, você se arrepende, e quando você crê no nome de Jesus e no sangue de Jesus, você é purificado e santificado. Então não se trata de ser perfeito, mas se trata de se tornar perfeito com esforço, com a busca de novas atitudes. Por isso que o sacerdote sempre ele tem que viver uma vida de consagração. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele disse: vigiai e orai, para que você não entre em tentação. Então a vida de consagração é uma vida constante, de vigília, de separação. Quando fala consagração, é separação. A pessoa pensa que consagração é vir na igreja orar ou jejuar. É também um ato de consagração, mas consagração é principalmente se afastar daquilo que desagrada a Deus, de procurar fazer aquilo que mais agrada a Deus do que o que desagrada a Deus, de preferência abandonar tudo que desagrada a Deus.
e se esforçar em andar em direção à glória, à presença de Deus, e fazer aquilo que Ele espera que você faça. Então, a consagração, ela tem que se tornar um hábito na nossa vida, de separar das coisas que desagradam a Deus, para que nós possamos permanecer em santidade na presença de Deus. Porque só assim você vai conseguir entender o que o Espírito quer fazer, o que o Espírito quer falar com você. Porque se você não estiver numa vida de consagração, fica mais difícil você ouvir a voz do Espírito. Então jejue, ore, ouça louvor, procure aquilo que é presença de Deus nas oportunidades que você tiver do tempo. Esteja sempre atento com as suas atitudes no trabalho, na escola, seja onde for. Não vá fazer as coisas erradas para agradar o mundo, porque o mundo não se importa com você, na verdade. Ele quer ver, como um ladrão fala onde eu trabalho, só você mudar de calça. Ele só quer te corromper para você mudar de calça com ele. Vamos falar assim, é mudar de posição, sabe? Você é livre de se tornar prisioneiro também. Só isso. Todo mundo testa você constantemente. A consagração é a arma poderosa que você tem, o despertar, o encher da palavra de Deus, para estar atento com as armadilhas do diabo e se afastar do mal e da aparência do mal que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu só vou falar uma coisa agora, finalizou a palavra. Depois eu vou continuar mais tarde, em outros tempos ainda, sobre a autoridade do sacerdote. Você tem autoridade, amém? Amém. Abra só em Salmo 73. E eu vou falar da eleição de 2022. As pessoas que eu falei, cara, eu falei, como eu vim crer? Narabadia, Coromochá. Aí você vai tentar É entender. Salmo 133 ou é 33? Salmo 33, versículo 1. Vou falar para ir mais rápido. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que escolheu para a sua herança. O Senhor olha do céu e vê todos os filhos. Então aqui diz o versículo 12, todos os filhos dos homens. Deus conhece todas as coisas, mas Ele diz que aquele que permanece na presença de Deus, o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração para todas as gerações. Aquilo que Deus deseja permanece em todas as gerações, sobre as nações, sobre as pessoas, cujo Deus é o Senhor. Quer dizer, ter Deus como Senhor é ter um princípio do que acredita, do que crê. E Ele diz que Ele olha os corações dos homens na terra, e está atento para os corações dos homens. Em Levítico 26, 3 está dizendo: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e cumprires, eu vos darei a vossa chuva ao seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. No versículo 14 de Levítico 26 diz sobre a maldição agora: mas se não me ouvires e não cumprires todos os meus mandamentos, sobre esses mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, então eu com efeito vos farei isso. Porém sobre vós terror, febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida. E em vão semeareis a vossa semente, pois os vossos inimigos comerão. Então veja só, no Levítico 26, o Senhor está dizendo primeiro: bem-aventurada é a nação que confia no Senhor, as pessoas que têm o Senhor como centro das suas vidas. E no versículo 26 de Levítico, ele fala sobre duas partes. Uma parte ele diz sobre bênção do Senhor para aqueles que guardam, repete comigo, os seus estatutos, os seus preceitos. Quando ele fala em estatuto, ele está falando em princípio, em leis que ele criou, e os seus preceitos, de modo que não cumprais os meus mandamentos. Aí no versículo 14 já começa a falar sobre maldição entre aqueles homens, que os olhos deles estão sobre todos os homens. Então todos os homens estão sob os olhos de Deus, Deus está atento. Então se ele anda nos meus caminhos
e se importa com o que eu penso, ele está sob uma bênção de Deus. Mas quando ele está resolvendo andar pelos seus próprios caminhos e desprezando a lei de Deus, quando fala a lei de Deus, é os princípios de Deus. Quando o Senhor disse para Moisés, escreva, não matarás, não roubarás, são princípios. Quer dizer que ali está fundamentado a lei do Senhor. Então ali é o princípio, até mesmo quando Jesus disse, vou resumir a lei para vocês, amará o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo. Ali está dizendo de princípios na graça. É a lei do amor que a gente diz, de princípios. Então o Senhor está falando que aquele que despreza o princípio e os preceitos, quando ele fala de preceitos, é que a lei traz regras. Quando ele fala não matarás, a gente fala assim, a lei vai dizer não mate animais ou não mate seres humanos. Então quando eu vou criando regras sobre o que a lei definiu sobre matar, então não matarás, mas não matarás o quê? Não matarás animais, ou não matarás seres humanos, ou não matarás. Bom, aí a lei vai criando regras. Essas regras se chamam preceitos, que é o grupo de coisas, de preceitos morais, de preceitos práticos da vida, preceitos sobre racional, que é sobre si mesmo. Existem vários grupos de preceitos que regem as leis, a lei que é instituída. Então Deus instituiu um princípio, e as regras, que são os seus preceitos, elas vêm organizar esse princípio. Então não roubarás, não adulterarás. Então vai regendo, vai criando-se regras para que você não cometa aquilo dentro de cada segmento. Então desprezar a lei, desprezar a forma com que a lei é desenvolvida para que você não peque, tem que se prestar atenção. A lei que eu estou tratando é a lei de Deus, a lei do reino de Deus. Então o princípio maior que o homem, Jesus disse, eu não vim desprezar a lei dos homens, a lei de Deus, eu vim para cumpri-la. Jesus veio cumprir a lei. Então os princípios de Deus, tanto no tempo da lei como no tempo da graça, são válidos. Você tem que conservar os princípios da palavra de Deus na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Você tem que sempre ensinar e aconselhar as pessoas a conservar as suas vidas no princípio. Por quê? Porque aos olhos de Deus está sobre todos os homens, como nós lemos em Salmo 33, está sobre todos os homens, os corações dos homens. E ele diz que será bem-aventurado aquela nação, aquelas pessoas que se reúnem para conservar os seus princípios e os seus preceitos. Por isso nós estamos reunindo como igreja, e nos reunimos e nos organizamos como igreja, para conservar os princípios da palavra de Deus, que é para anunciar e para ensinar as pessoas os preceitos, que é como praticar esses ensinamentos, essas leis de Deus. É para isso que a igreja ela é instituída de uma certa forma, para trazer às pessoas entendimento sobre como se organizar e como agir nos princípios de Deus. Amém? Então o que eu quero dizer com isso? Que você entenda, quando você for participar, eu não sou político, não defendo política, e nunca vocês vão ver nesse palco, nesse púlpito, vocês vão ver qual político eu não gosto desse. Púlpito, vocês não vão ver pessoas vindo aqui politicamente anunciando, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Vou até orar, teu irmão aqui, quem quiser, teu irmão se candidatando, não, mas é com ele. Por quê? Porque política é político. Você quer ser político, é pastor, não sai, vai ser político. Eu penso assim, pelo menos. Vai ser político. Depois você parou de ser político, você tem que ser pastor. Dá para entender? Para mim, pastor é quem exercita a sua autoridade, quem está ativo na sua autoridade. Você pode ter o chamado de pastor, mas pode não estar exercitando a sua autoridade como pastor. Porque a autoridade se só exercita quando eu estou aqui. Eu estou exercitando a autoridade de pastor, porque vocês estão aqui para me receber e vocês delegaram a mim esse respeito, essa submissão, essa obediência àquilo que eu falo. Então eu estou ativo. Então eu estou exercendo a minha autoridade como pastor. A partir do momento que eu fecho a igreja ou deixo de estar cuidando de pessoas, eu não estou exercitando a minha autoridade, apesar de ter visão e autoridade, mas eu não estou exercitando. Então, para mim, quando você está exercitando sua autoridade como político, você para mim é político. Primeiro, pode até ser um pastor com autoridade, mas você é político. E quando se mistura essas coisas, só dá besteira. E uma coisa eu vou dizer para você, eu fico triste. Pastores que eram abençoados, dedicando, crescendo,
ajudando um monte de gente a ter uma visão de Deus, ensinamentos tremendos, aí depois vai para Brasília e não tem mais tempo. Aí tranca tudo, escola que dava aula na igreja, não dá mais aula, não vai mais nos cultos, porque não tem tempo, ele viaja demais, por causa da política. Por isso que eu digo, ou você vai se dedicar à política, ou você vai dedicar a Deus, à obra de Deus. Você é pastor? É pastor, você é pastor. Porque a política vai te exigir muito tempo e vai te roubar da posição de cuidar de pessoas como pastor. Então, por isso que eu acho que não deve se misturar. E nem se falar, quando se diz na política, eu sou pastor, porque primeiro lá você é político, não pastor. Então você tem que anunciar que você é político. E não chegar lá na frente da televisão e ficar falando, eu sou pastor e político. Não, você é político primeiro. Pode até ter chamado, mas você é político. Então assuma a sua posição de político. Para não colocar o sacerdócio e às vezes você não está exercendo a sua autoridade e dar mau testemunho. Porque político é político, pastor é pastor, no sentido assim. Se ele vai para a política, ele é um homem de Deus, uma autoridade de Deus que está exercendo a sua autoridade como político. Por que eu estou falando isso? Eu me sinto a obrigação, não é por causa de Lula, Bolsonaro, não, para mim isso é fichinha, você não vai levar a lugar nenhum essas discussões para mim é uma perda de tempo. E na verdade a igreja deveria estar orando para que a vontade de Deus se cumpra no Brasil, como nós viemos orando todos esses anos, para que a corrupção no Brasil fosse derrubada, para que os poderes de Satanás que oprimiam esse país viessem a ser derrubados. Foi uma igreja, vários intercessores e grupos missionários que eu acompanho há muitos anos, agora não, muitos anos, em oração e intercessão, para que o país seja abençoado, como estamos sendo abençoados no mundo de crise que está tendo no mundo. De uma certa forma, ainda estamos saindo bem, de uma certa forma. Poderíamos estar melhor se a igreja orasse mais, mas a igreja é uma fachada de cristão, que não pratica de verdade como deveria. Então vai para a igreja, mas quem tem que orar é o pastor. Eu não tenho obrigação de orar em casa pela nação, pelas pessoas, é o pastor, ele que se importa com as pessoas. Eu só tenho que ir lá na igreja e fazer a minha parte, pôr minha cara lá, bater o ponto, né? E tchau. Não é bem assim, mas por isso que ele está falando muito sobre sacerdócio, que é uma coisa muito além do que você imagina do seu chamado. Então eu só queria falar sobre isso, e só para finalizar, eu queria só comentar sobre Gideão, capítulo 8. Eu não vou nem ler os versículos para ir mais rápido. Então, assim, em Gideão, capítulo 8, está dizendo que quando Gideão venceu a guerra, a primeira coisa que as pessoas fizeram, sabe o que foi que as pessoas disseram? Gideão, você precisa ser governador sobre nós. A primeira coisa que eles fizeram. Só porque Gideão teve respostas e direção de Deus, eles já quiseram eleger Gideão como rei sobre eles. Sabe o que Gideão disse? Só vou ler a resposta de Gideão em Juízes 8. Gideão disse assim: eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. Amém? Versículo 23. Gideão respondeu para o povo: vocês não precisam de rei, porque vocês têm a Deus para governar sobre vocês. Então ali não existia eleição. E por que não existia eleição? Não existia corrupção. Porque na verdade não existia corrupção porque não existia político. Então o povo, Deus em nenhum momento foi ideia de Deus criar um governo humano sobre as pessoas. Liderança sim, para ajudar a direcionar as pessoas, mas não governos de nações. Porque esses governos são, você colocar uma nação inteira, milhões de pessoas na mão de uma pessoa para estar decidindo, é muito arriscado, a destruição é muito grande. E como Deus sabe que os homens falham, não há nenhum sequer que possa garantir, a não ser Jesus, né? Mas o reino de Jesus não é deste mundo, que ele não veio esse propósito de ter esses poderes aqui, ele quer nos levar para o verdadeiro reino de Deus. Então, o Senhor nunca quis eleger um rei, mas chegou em Saul. Quando perguntaram para Gideão, Gideão disse: não preciso. Então naquela época não tinha corrupção, porque não havia um rei corrupto, porque não tinha eleição e nem político, ninguém era eleito. E o propósito de Deus era que ele seja o governador. É como ele está trazendo na visão de ser sacerdote, porque ele quer ser o governo, ele quer fazer o seu povo ser guiado pelo seu Espírito, para interferir nas coisas sobre o mundo. Então Deus não precisa de um governo humano para atuar, e nem Ele quer eleger governo humano.
Ele quer que as pessoas sejam o governo, as pessoas em Cristo sejam o governo e exercendo cada um o seu dom na sua área, para que as coisas possam dar certo. Dá para entender? Não estou querendo tentar transferir para vocês. Então veja só para a gente finalizar agora, para até finalizar, em Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, aí ali está a história de Saul. Ali está dizendo de um povo, vocês devem ter visto na televisão também, que Samuel era o sacerdote, né, da época, o sumo sacerdote, e ele guiava o povo. Então tudo que o povo precisava, ou qualquer tipo de ameaça dos inimigos, o profeta, que era o sacerdote, era a referência, porque como o Espírito Santo não estava sobre todo o povo, por causa da lei, não tinha condição de ter toda a direção do Espírito, então o sacerdote era um dos consagrados, e eles eram mediadores para intervir com autoridade sobre trazer a presença de Deus, trazer a comunhão com a presença de Deus, para dar a palavra de Deus às pessoas, e para também trazer o governo. Então ele orientava as pessoas. Quando diziam os medianitas para virem atacar, os inimigos estão vindo para destruir a nossa terra. Então ele orava a Deus, Deus dizia, não, façam isso, façam aquilo, e fiquem tranquilos, que eles não vão conseguir destruir vocês. Estou falando do povo inteiro. Então Deus governava através dos sacerdotes naquela época. Era exatamente assim que Deus gostaria que a sua igreja hoje estivesse exercendo sobre o mundo, governando o mundo através do governo de Deus, e não de palavras de homens, não de homens eleitos pelo povo. Dá para entender o que eu quero dizer? Saul foi eleito, você leu aí, se você ler em 1 Samuel, porque o povo disse, precisamos de um rei. Sabe por quê? Porque o Egito tinha um rei, porque os povos que não conheciam a Deus tinham um rei. Mas ele disse, vocês conhecem a Deus? Samuel disse, para que vocês querem um rei? Para que vocês querem eleger um homem para cuidar de vocês, se Deus tem cuidado de vocês? E ali então, irmão, surgiu o primeiro político. Começou com Saul. E aí começou a baderna, começou os problemas, a corrupção, os problemas de reino, os problemas de governo, as decepções das pessoas com o governo. Tanto que as pessoas almejam, as nações almejam um governo justo e perfeito, e não se tem um governo justo e perfeito, em lugar nenhum, porque um homem não pode dar esse governo, mas Deus pode dar esse governo perfeito. Então a eleição começou ali, não tinha urna eletrônica para discutir isso, mas começou ali a eleição. Então não é propósito de Deus essa questão de eleição de política. Política é coisa dos homens, por isso que se degradam, ficam aí degradando um outro, querendo matar um outro por causa de poder, na verdade. Porque a política, esse negócio de eleger uma pessoa e colocar ela sobre nação de milhões de pessoas, gerou uma certa sensação, né? Olha, é o cara, né? O cara é dono de uma empresa que tem 200 mil pessoas, ministra ele, que ele pode falar o que ele quiser, mandar embora, tirar, colocar, acrescentar, fazer o que ele quiser. Imagina o poder. Então todos os políticos, tem muitos políticos que até hoje estão se mantendo, porque são viciados em poder. Não estão se importando com nada, não. Estão se importando só com o seu poder, humanamente, de mostrar que eles são, né, sou perfeito, sou isso, sou aquilo, ou quando não, uma questão financeira mesmo, mostrar que tem poder aquisitivo. Então é uma questão de poder. Então é muito delicado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, como sacerdote, eu, desde quando me conheço, por chamado servo do Senhor, desde quando veio o meu chamado, comigo sempre o Espírito me levou a entender o poder da intercessão. Então eu sempre orei pela nação, sempre orei, o meu ministério é de oração, sempre orando, sempre intercedendo. Tudo que você eu amo acompanhar repórteres, acompanhar notícias sobre a nação, não é porque eu quero saber dos problemas em si, não é para me manter informado, dizer sou intelectual, não, é para saber aonde o diabo está tocando demais, aonde o mundo está sendo destruído, as pessoas estão sendo destruídas, para ficar atento, para quando o Espírito me dizer, ore sobre isso, eu começo a orar uma batalha espiritual para mudar, interferir na vida. E eu já tenho experiências poderosas em Deus. Eu posso dar testemunhos de muitas coisas, que olhando a televisão, olhando a notícia, e Deus despertar para mim, olhe sobre isso, que eu quero mudar isso. E ver o poder de Deus intervir no governo, intervir nas leis, intervir em situações e mudar. Porque eu me posicionei como sacerdote para intervir num reino humano. E você é sacerdote para intervir. Então não importa, quando o Lula na época estava sendo eleito na Dilma lá, não, eles são satanistas, porque
importa que eles são satanistas, deixa de ser satanista. Você é a igreja. E você tem o poder de interferir sobre o curso das coisas. Porque se eles forem eleitos, não importa também, porque o poder da oração pode desfazer qualquer ideia que eles possam tentar implantar e criar uma resistência sobre eles, mesmo eles governando. Então não é que a bênção vai vir se eles não governar. A bênção vem sobre a nação quando a igreja, quando o sacerdote se posiciona para intervir e entende essa autoridade. A sua nação está protegida, não é por causa de você tirar o rei, colocar o rei A e o rei B. Tanto o A quanto o B são corruptíveis, são falhos, são humanos, e no final mesmo eles pensam em si mesmos, porque são humanos. Mas Deus olha os homens, como nós lemos no Salmo 33, Ele olha o coração dos homens e sabe. Você tem que se posicionar naquilo que é princípio e naquilo que é preceitos de Deus, e orar a Deus para dar direção a você no que você deve fazer quando você for eleger alguém, já que ele tem esse dever cívico, né? É o meio obrigatório, né? Você tem que participar da sociedade. Então, já que ele tem que participar, então quando você for eleger, você pense nos preceitos, nos princípios do Senhor. Não estou falando defendendo nem A e nem B, estou dizendo pense nos princípios. Vote no seu Zé, vote na Maria, no João, mas não vote em alguém que declaradamente possa dizer a você, não estou dizendo que ninguém disse isso, estou dizendo que possa declarar a você que nós queremos implantar coisas demoníacas. Porque eu dizer para vocês que vou facilitar a vida dos amantes, legalizar a vida dos amantes. O cara é amante, eu vou fazer uma lei para que ela tenha o direito de ser amante. Eu já começo a ir contra a palavra de Deus. Então, se um homem chegar para mim, um pastor, e falar para mim, eu concordo com isso, eu estou fora. Por quê? Isso não é de Deus. É isso que vocês falam nas igrejas? Está ensinando coisa errada? Não vou ficar nessa igreja aqui por quê? Então a eleição não é diferente, mas busque direção de Deus, para que vocês possam fazer, tomar atitude, não importa qual rei vai ser eleito. Ainda que o Lula ganhe, não sei, não vai fazer diferença alguma para mim, porque eu creio no poder de Deus quando eu oro. E se ele tentar ousar desafiar Deus, ou a igreja que ora, ele morre. Eu garanto a vocês que ele morre. Desculpa eu falar isso, mas não é que eu desejo a morte da pessoa, mas eu tenho certeza que Deus castiga todo mundo. Eu vou dar um testemunho breve. Uma vez uma pessoa ameaçou uma profeta, certo? E ele era traficante, então ele entrou dentro da igreja, no dia do culto, com uma metralhadora, certo? E ele disse assim: isso aqui é para eu matar você, vou matar as pessoas que estão aqui dentro, por causa de uma pessoa que está lá dentro, e vou matar a senhora e pegar o seu sangue e vou entregar para o meu Exu. Aí quando essa profeta conversou comigo e falou por isso, meu coração tremeu de indignação. Mas quem são esses homens para desafiar o povo de Deus? Então eu orei, irmão, pela primeira vez eu disse: Senhor, que esse homem se converta, Deus, que ele se arrependa do mau caminho, porque a tua vontade é a tua vontade que a pessoa, que o ímpio se converta do seu mau caminho. Mas se ele insistir nessa tecla de matar ela, olha, ele poderia dizer assim: vou te matar, mas não diga que vai entregar para o Exu, não, que isso vai ganhar uma fonte. Então, pai, você vai matar, mas matar você, pegar o teu sangue e levar para o meu Exu no terreiro. Eu falei: Deus, se ele continuar com essa ideia, mostra para ele que é Deus, tira ele desse mundo preceitos, mas que ele não cumpra esse desejo do coração dele, porque ele está desafiando a ti e não o profeta. Aí, lamentável, eu pensei que ele ia se converter, eu desejei isso, mas depois veio a notícia. Então ele tentou uma roleta russa, uma brincadeira usando droga, e depois veio a notícia, depois dos 2 meses mais ou menos, de que a cabeça explodiu dele. Ele fez a roleta russa e ele mesmo se matou. Ele não matou, ele se matou, brincando com os caras lá de roleta russa. E aí, não estou falando que explodiu, então estou dando um exemplo, como já oramos, ao mesmo tempo da apóstola, nós oramos por leis que estavam tentando criar coisas espirituais sobre a nação, como mudar o nome, o Deus Deus seja louvado, querendo pôr o nome de Exu lá, o nome de santo lá, e nós oramos, naquela época, muitos anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e nós ordenamos, não vai a lei se desfez.
E a lei voltou lá atrás, já tinha determinado, e a lei voltou, Deus é nem é besteira. Você está impondo ideia de profetizando coisas demoníacas sobre a sua nação, e a igreja não pode pegar as questões espirituais e tratar com indiferença, com banalização, como tipo, tanto faz. Que é assim que eles fazem o mundo com as coisas santas de Deus, tanto faz. Não, vai ser amante, não, tanto faz. O importante é ser feliz, o importante é fazer, roubar ou não roubar, não, tanto faz. O importante é que ele roubou porque precisou, está sem comida mesmo, tá? Tem que roubar mesmo, matar as pessoas. Não é assim. Não é ser indiferente com a iniquidade, com o pecado. É ser justo. É entender que você como mulher de Deus, como Deus, tem um princípio. E o seu princípio é a palavra de Deus. Você tem um preceito, tem uma regra de viver. Esse preceito é a palavra de Deus, é um dos princípios da palavra de Deus. Então eu quero dizer para vocês, não apoiem qualquer pessoa, não seja político, só pode ser um político da igreja, se ele está falando abobrinha, trazendo mentalidade, pensamentos, ideias para criar coisas, para destruir a ideia daquilo que Deus trouxe como luz para a nação, não apoie. Vote no seu Zé, vote no João, na Maria, na Soraya. Quem conhece a Soraya? Eu conhecia só no debate, não sabia que tinha Soraya. Você está fazendo Mas fiquei parte sabendo. dela. Mas vota na Soraya, vota quem você quiser. Mas não vote a partir do momento que você descobre uma malignidade sendo anunciada. E se um pastor aqui vir aqui anunciar, irmão, na verdade você tem que entender que nesse caso Deus entende. Como Deus entende, como Deus entende a pessoa continuar uma vida de roubo, de ganância, e roubando a igreja, roubando as pessoas. Como? Deus entende isso. Deus quer que conserte isso. É princípio de Deus. Amém? Eu estou falando assim porque eu gostaria de deixar registrado, como pastor, eu tenho que orientar vocês para que façam o que quiserem com o seu corpo. Independente, não fiquem com medo, as pessoas têm medo, e o Lula se ganhar, e agora esquece, e o Lula, homem, confia no Senhor, que a nação na mão do Lula, na mão de Bolsonaro, na mão de Maria, de José, não vai fazer diferença se a igreja estiver bem funcionando em oração. Porque com José, com Maria, com Lula, Deus pode intervir com a sua igreja. E nós não temos que ter medo de homem nenhum. Isso é coisa dos homens. Esse negócio de governo sobre as nações é coisa dos homens. Mas Deus quer governar sobre as homens, sobre a terra. E quem Ele quer governar, Ele só pode governar através dos seus sacerdotes na terra. Amém? E esse sacerdote é você. Amém? Então, minha orientação é essa. Quando você for voltar, pense, glória a Deus, e vote com consciência nos princípios da palavra, baseado nos princípios, nos preceitos de Deus, nas pessoas que você quiser eleger, quem que você quiser, sem problema nenhum. Bom, glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar, finalizar, fazer o chá, coisa assim.